paz, queridos! Que bom que você continuou aqui comigo. Você está novamente em Verdades em Goles e nós vamos continuar contando para você, né? Como que o Senhor faz de uma família que precisa ser restaurada se tornar então vitoriosa, né? Pelo poder da confiança de cada um nesse Deus, né, que tem poder para nos tornar vitoriosos, né, querido? Então, como no vídeo anterior, nós estávamos contando para você como Davi estava sendo forjado por Deus para ele se tornar o rei de Israel, né? Então, Davi está dentro de um contexto, né, de um reino dos inimigos, né, de um reino, né, e cuidado pelo rei de Gade, né, um rei filisteu, né, conhecendo ali todas as tramas e estratégias desses inimigos, né, e trabalhando contra eles dentro do contexto deles. Só Deus para fazer isso, né, queridos? Então, esse é o nosso Deus, para você poder entender quão grandes são as vitórias, né, que Deus tem galgado para mim e para a sua vida, para nós alcançarmos, né? Se nós continuarmos depositando a nossa confiança no Senhor, independente do território que estivermos pisando os nossos pés ou que fomos exilados para lá. Não é não, queridos? Então, aqui Davi, na condição de exilado, queridos, né? Ele estava então trabalhando para o rei de Gade, um rei filisteu. E esse rei estava enganado, né? Porque Deus, quando Ele quer fazer coisas grandes, Ele engana o inimigo das nossas almas, né? Para que o inimigo ache que Ele tem poder sobre nós, que nós estamos servindo o inferno. Né? Então, foi assim que Deus também enganou o rei dos inimigos do povo de Deus, que era um rei filisteu, aqui no caso o rei de Gade. Ele todo feliz achando que ele tinha vantagens em ter o rei Davi na sua tropa. Sabe? Só que ele não estava errado de que teria vantagem de ter o rei Davi, né? Só que a vantagem que o rei Davi estava conquistando não era para o povo inimigo, era para o povo de Deus. No tempo determinado, essa vantagem que o rei de Gade, né, achava que era para ele, o rei Aquis, ia se virar contra ele, porque Davi sabia muito bem o que estava fazendo, pois ele estava sendo conduzido pelo Senhor. Então, nessa condição de exilado, né, os inimigos do povo de Deus invadem, né, a cidade da qual o rei Aquis havia dado a Davi. Queridos, há umas coisas tão absurdamente maravilhosas que Deus faz com os seus filhos, né, que a gente só consegue enxergar elas quando nós vemos para a palavra, né? Então Davi, ele estava exilado do meio do seu povo. Ele estava numa terra do inimigo. Só que mesmo na terra do inimigo, ele ganhou terra do próprio inimigo para que Davi governasse, né? E cuidasse. E tivesse proteção dele, da sua família e de toda a família daqueles que estavam com ele, que eram os homens de Davi, que ainda não era considerado um exército, mas era mais do que um exército, porque para Deus basta um, não é? Imagina, Davi era ele mais 600 homens, então era mais do que um exército. Tudo a favor do reino de Deus, queridos, Deus é lindo. E esse povo todo, Davi trouxe e infiltrou, né, dentro do povo inimigo, né? Descobriram as estratégias e tudo mais. E para piorar para o inimigo coloca Davi como seu guarda pessoal. Queridos, só Deus para fazer um negócio desse, você não acha não? Então o rei Aquis, conhecendo da habilidade de Davi, né? Que Saul matou centenas, mas Davi matou milhares, né? Então, tudo isso corria, né? Essas verdades sobre o rei Davi. Davi era habilidoso, sim, mas com Davi havia o Senhor dos Senhores, o maior de todos, né? Então, por isso que ele tinha vitória, né? E Davi reconhecia a grandeza do Senhor na vida dele, por isso sempre o buscava, sempre consultava a Deus. Como nós vimos no vídeo anterior, né? Quando Davi chega depois de 3 dias, que Ziclaque, a sua cidade, que ele havia recebido, das mãos de Aquis,
para ser a sua cidade de quartel-general, vamos dizer assim, de Davi, né? Para que Davi cuidasse, ele ficasse com o seu povo, a sua família. Ela foi invadida. Então Davi estava a serviço do rei Aquis e ele fica por 3 dias fora. Quando ele volta, depois de 3 dias, ele encontra Ziclague saqueada, né? Tanto suas esposas, né? As 2 esposas de Davi, como as esposas de todos os seus homens, os 600 homens, como seus filhos e os filhos de todos os 600 homens, todos haviam sido levados, né? Eles foram sequestrados. Nenhum deles foram mortos, porque Deus, quando tem algo com a minha família e com a sua família, ninguém morre. Entendeu, queridos? Não antes da promessa se cumprir e de Deus cumprir as suas palavras. Porém, todo esse povo da família de Davi, dos homens de Davi, né, haviam sido sequestrados e levados pelo povo inimigo. Então, depois de 3 dias que isso já havia acontecido, Davi chega nessa cidade de Ziclague e encontra a cidade de Ziclague queimada, as casas destruídas, tudo que havia lá foi roubado e levado, inclusive as pessoas, crianças, idosos, jovens, velhos, né, e as mulheres, todos foram levados. Então, Davi senta com seus homens, chora, e chora muito, queridos, chora muito, né, por ver aquela situação. Mas Davi vai consultar o Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. E Davi consulta ao Senhor. E a resposta de Deus a essa consulta de Davi é que Davi seria restituído, né, em tudo. Sabe, queridos? Deus é muito lindo, né? Quando nós o buscamos, ele nos dá uma palavra favorável, queridos, porque ele vê a disposição do nosso coração de encontrá-lo. Sempre que você estiver desejoso de encontrar a Deus, ele tem muito mais desejo de encontrar a você, né? E ele tem muito mais desejo de sanar a sua necessidade, desde que ela seja algo boa e favorável, que contribua para o reino. Então, ter a família restaurada e os bens ressarcidos sempre foram um desejo de Deus, queridos, né? Porque família é a menina dos olhos do Senhor. Deus ama a família, né? Então, se família está no seu coração, o Senhor vai restaurar a sua família, amém? Então esses homens sentaram e choraram. Ficaram tão angustiosos que pensaram em apedrejar a Davi. Ficaram desejosos de apedrejar a Davi, porque eles estavam seguindo Davi, né? E aí, por eles saírem, eles chegam e não encontram nada. Encontram casas destruídas, uma terra queimada e sem ninguém da família deles, né? Então eles choram muito e ficam tremendamente angustiosos. Mas Davi, como líder desse povo, vai buscar ao Senhor. Você, como líder da sua casa, tem feito o quê? Tem buscado ao Senhor? Eu espero que você siga esse conselho do rei Davi, né? Que ainda não era rei, mas já agia como rei. Você ainda pode não estar onde você gostaria. Você ainda pode não ser quem você tem sonhado ou que Deus tem escrito a seu respeito. Mas você já precisa se portar como aquele que conhece a vontade de Deus para mim e para sua vida. Amém? Davi se portava dessa forma. Então ele chora também, porque ele é humano. Senta com eles, chora, participa da dor deles, porque também era a mesma dor de Davi. Só que depois ele se levanta como líder e fala, olha, vou consultar a Deus por nós. E Davi vai consultar o Senhor, pede para o sacerdote trazer o alforje, e ali ele consulta o Senhor e a resposta de Deus vem para Davi e seus homens. Pode persegui-los, porque você alcançará. E tudo que foi tirado será ressarcido, restituído, restaurado. Quando Deus diz que é tudo, queridos, é tudo. Então isso encheu o coração de Davi de esperança. E ele chama os seus homens e sai com os 600 homens. Só que eles estavam há 3 dias fora de casa, cansados, querido, né? Fica um dia fora de casa, você já não volta moído depois de um dia de trabalho? Imagina 3 dias fora de casa e lutando em guerra. Não é só trabalhando de boa, não. É lutando em guerra. Então, depois de 3 dias, eles voltam destruídos e encontram tudo isso, né? Então, eles já retornam, assim que Deus envia a palavra para eles, que eles teriam uma vitória e eles alcançariam os inimigos, imediatamente eles já vão em destino desses inimigos. E eles encontram os inimigos. Então, queridos, eles estão cansados. Então, desses 600 homens que seguem com Davi, 200 não dá conta. Chega num determinado ponto, né, de um rio, de um grande lago, e eles não conseguem atravessar, porque eles estão exaustos. Quantas vezes nós chegamos a determinado ponto da nossa história, nossa trajetória, e nós estamos exaustos,
Estamos tão cansados que nós falamos para Deus, Deus, é até aqui, eu não dou conta mais, né? Já chegou nessa fase na sua vida? Queridos, essa fase sempre chega na nossa vida, né? E aí nós precisamos ser humildes para admitir para o rei, né? Como esses homens admitiram para Davi, para o nosso rei Jesus, falar, Jesus, eu não dou conta, estou exausta, estou sem forças, daqui eu não consigo dar um passo mais à frente, eu preciso parar aqui. Eu preciso desse tempo, né? E o Senhor que entende e conhece o nosso limite, queridos, né? Ele nos dá esse tempo de descanso. Então, Davi deixa 200 homens dos seus 600 e segue com o restante, né? Esse restante vai, alcança os inimigos, recupera tudo. Recupera a família, recupera os despojos e mais do que isso, traz do despojo do inimigo muito ouro, muita prata, muita coisa, né? Animais também, e retornam. Sabe, queridos, que coisa linda, né? Então não se preocupe, tá? Deus sabe de tudo o que vai acontecer na minha e na sua vida. Sabe o que é mais importante no meio de tudo isso, do processo em que nós vivemos? É nós não nos esquecermos de quem está conosco e para onde nós estamos indo. Você até pode parar, você até pode estacionar por um período, mas você não pode desistir do seu foco, do seu alvo. Sabe, Davi, ele estava dentro de um território do inimigo, mas ele estava batalhando, né, para o reino, sabe? Ele estava buscando as coisas do reino, ele estava íntegro, ele estava inteiro com o Senhor, né? Enquanto ele vai e consulta o Senhor, a resposta de Deus é favorável. Queridos, a resposta do Senhor só é favorável para os seus filhos. Deus não vai favorecer aquele que luta contra o reino. Ele só favorece aqueles que lutam a favor do reino. Entende? A sua luta é a favor do reino. Não se preocupe. Por mais que você for um desses 200 que ficaram na beira do lago, né, que não conseguiram, não tiveram força para atravessar, se você está a favor do reino, Deus tem uma porção preciosa e ela não deixará de chegar nas tuas mãos no tempo oportuno, né? Porque quando o povo de Deus vence, é todos que vencem. Que coisa linda, né, querido? Você está gostando dessa palavra? Então eu vou convidar você, vamos ter mais uma parte e eu espero você lá para nós continuarmos nessa história maravilhosa, onde Deus restaura a família e Ele também deseja restaurar a sua, tá bom? Verdades em Goles, te espero daqui a pouquinho.